Oi gente, eu sou a Larissa e a partir de hoje vamos conhecer as pessoas que fazem parte do melhor da vida. O Dr. Rogério Chimirri Pérez é uma delas. Apresentação da Gabriele Garcia com produção da Praise Comunicação. Eu estou aqui na casa do Dr. Rogério Chimirri Pérez, que vai responder um pouquinho das dúvidas que vocês mandaram sobre cirurgia plástica. Vem comigo. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por receber a gente. Hoje tem muitas dúvidas aí para a gente esclarecer. Vamos sentar. Isso aqui é de um filme também, da Amélie Poulain. Foi bem bonitinho. Não, você assistiu? Essa música é dele. Atendendo a muitos pedidos, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o cirurgião plástico, Dr. Rogério Chimirri Pérez. Doutor, onde você se formou? Eu me formei em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Rio Grande. Depois eu fiz 2 anos de especialização em cirurgia geral no Rio de Janeiro. E depois eu fiz 3 anos de especialização em cirurgia plástica em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E Foz? Quando surgiu a ideia de vir para Foz? Foz do Iguaçu, assim que eu terminei a residência de cirurgia plástica, eu vim para Foz em início de 2003. Então já estou aqui há 15 anos aproximadamente. E sobre a experiência com cirurgia plástica, você tem uma ideia de quantas cirurgias plásticas você já realizou? Então, aqui em Foz são mais ou menos 7.000 pacientes que a gente já operou, né? Mas como cada paciente às vezes faz mais de uma cirurgia, alguns fazem uma só, mas alguns fazem 2 ou 3 cirurgias associadas. Então deve ter passado já de 15.000 cirurgias aqui em Foz tranquilamente, né? E antes de vir para Foz eu já tinha um currículo de cirurgias na residência, então deve ter aí mais umas 2.000 cirurgias na residência no total, né? Então são 9.000 pacientes operados pelo menos, nesse período todo. Eu tenho 20 anos de formado já, né? E como é a formação de um médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Então, no Brasil, a gente não tem uma legislação específica sobre especialidades médicas ainda, né? Então, assim, teoricamente, se você se forma em medicina, você pode atuar em qualquer área. Isso não é proibido pela lei, né? Então, legalmente, eu posso formar em medicina, não fazer residência nenhuma, não fazer especialização nenhuma e partir direto para cirurgia plástica ou para neurocirurgia, não tem um impedimento legal. O que existe é um impedimento ético para isso. Então, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ele regulamenta assim, que, de preferência, cirurgiões, para ser cirurgião plástico, você tem que fazer uma residência em cirurgia geral e uma residência em cirurgia plástica. Nós temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que rege essa situação toda. Então, assim, para você ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então ser um cirurgião plástico com a titulação máxima que a gente fala, você tem que fazer 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de cirurgia geral, prestar um título para cirurgia geral, depois fazer 3 anos de cirurgia plástica e prestar título para especialista em cirurgia plástica, que é uma nova prova. Então você passar por todo esse know-how de conhecimento aí, daí você vai conseguir chegar a ser um cirurgião plástico reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É um negócio bem complexo de entender, mas assim, para você procurar um cirurgião que seja melhor regulamentado, vamos dizer assim, ele tem que fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então tem que passar por todo esse processo. Gente, o papo tá muito legal, muito bom conhecer um pouquinho dos nossos profissionais. Daqui a pouquinho eu volto. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano.
Unimed. Nosso dia a dia é uma correria. Tempo para tudo? Nem sempre. Mas toda mulher precisa ter um tempo para se cuidar. E mesmo com todos os cuidados, chega um momento que às vezes é preciso tomar uma decisão. E quando o momento que você decide fazer uma cirurgia plástica chega, é preciso se sentir segura e contar com quem realmente você confia. Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Rogério Chimir Pérez. A Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves está há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Oferece a seus pacientes o que de mais moderno existe na tecnologia médica, garantindo a você qualidade e segurança. Também na clínica são realizados exames complementares, muito importantes no diagnóstico e tratamento de várias patologias urológicas. Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves. A sua saúde é nossa prioridade. Gente, estou de volta com o Melhor da Vida e hoje estamos conhecendo o Dr. Rogério Chimir Pérez. Lembrando que a apresentação é da Gabriele Garcia com produção da Praize Comunicação. Segunda parte, vamos lá. Como eu sei que o cirurgião, a clínica que eu escolhi, é confiável? Então, uma das maneiras é justamente procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se ele é membro associado, se tem título de especialista, né? É lógico que existem outros fatores que a gente leva em consideração. Eu acho assim, você deve procurar informações com outros pacientes que já fizeram com ele, você deve procurar que tipo de hospital que ele opera, porque tem certos hospitais que não fazem essa questão de ter profissionais qualificados. Tem outros hospitais, por exemplo, que têm certos títulos de regulamentação que impedem que cirurgiões não habilitados operem nos hospitais. Então, assim, se você procurar o cirurgião que opera num bom hospital, que tenha muitos pacientes operados, que tenha um know-how de paciente já, aquele cirurgião que você pode pegar informações com outros pacientes. Então tem várias maneiras, mas a maneira mais técnica seria essa, consultar o CRM, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a própria Sociedade Brasileira. Afinal de contas, Dr. Rogério, existe diferença entre a lipoaspiração e a lipoescultura? Então, existe. A lipoaspiração surgiu em 1982, foi um doutor chamado Yves Gerard Louis, um francês, que inventou a cirurgia, né? Na verdade tem uma história engraçada porque ele tinha uma namorada muito bonita, era um modelo e tal, e ela tinha um lipoma. Lipoma é um tumorzinho de gordura nas costas, né? E ele queria tirar aquele tumorzinho de gordura que incomodava ela, mas ele não queria fazer um corte, porque ela ia estragar, ia fazer uma cicatriz e tal. Antigamente a gente só tirava, até hoje ainda usa, fazendo um corte, uma incisão grande, você tira o tumorzinho. Ele falou, mas deve ter um jeito mais fácil de tirar isso aqui sem fazer um corte. Daí ele tentou aspirar com uma agulha grossa. E ele conseguiu aspirar, demorou, mas conseguiu. E aí ele pensou, mas se eu consigo aspirar um lipoma, eu consigo aspirar mais gordura de outros lugares, né? E aí ele inventou as cânulas foram passando por aperfeiçoamento. No começo eles faziam só com seringa, uma seringa fazia pressão negativa e puxava. E depois ele inventou os aparelhos de lipoaspiração. Hoje nós temos aparelhos com compressor que fazem essa pressão negativa para poder fazer a aspiração. E a coisa foi evoluindo, né? Então até 1990 e poucos era só aspirada a gordura no modo geral, né? Depois começaram a usar essa gordura como enxerto. Então você tinha um bumbum pequenininho. Eu posso pegar a gordura que eu tirei das costas, do abdômen, e posso injetar no bumbum. E eles viram que lá era possível, que essa gordura se integrava como um enxerto de pele ou um enxerto ósseo, né? E formavam uma nova estrutura. Então aumentava o volume do bumbum, tentaram fazer com mama não deu certo, mas com bumbum dá muito certo. Imperfeições, cicatrizes, tudo isso aí é possível de fazer pequenas enxertias. E aí surgiu o termo de lipoescultura, quer dizer, você consegue esculpir, teoricamente, né, entre aspas, um paciente. Então tirar de um lugar,
colocar em outro. Então, por isso que existe essa diferença. Quando você faz lipoaspiração somente, você só tira a gordura, ou você faz uma lipoescultura, você tira a gordura e injeta em outros lugares. Aproveita essa gordura para beneficiar outras regiões. E aí você pensa, né? Vai tirar a gordura, então a lipo, ela emagrece? Então, não emagrece. A lipo, ela tira pequenas quantidades de gordura, né? Então, nós temos um limite técnico que é de máximo 6% do peso corporal. Então, se você pesa 60 quilos, 6 × 6, 36, eu tiro 3,6 litros no máximo de gordura de vocês. Isso não vai te emagrecer, né? Uma paciente está com 80 quilos, com 90 quilos, ela vai, não vou tirar 20 quilos dela. Então, isso quais mato são a as paciente recomendações para quem quer fazer uma lipo, antes de fazer a lipo? Então, primeiro é se informar assim, o que eu vou conseguir com a lipo. Você vai procurar um médico, especialista, e ele vai falar, eu vou conseguir te modelar, né? Então eu posso pegar uma paciente gordinha, não tem problema em fazer uma lipoaspiração numa paciente gordinha, sem problema nenhum, desde que ela entenda que eu não vou emagrecê-la. Eu vou modelar a paciente. Às vezes dá até um efeito de emagrecimento, ela coloca uma roupa, fica mais legal, parece que ela emagreceu, mas no peso, efetivamente, ela não perdeu, ela modelou só. Então isso é bem importante deixar bem claro, porque eu recebo paciente com 100, 120 quilos no consultório que é na lipoaspiração, para emagrecer. Ainda existe essa dificuldade de entender esse tema. Então a lipoaspiração é uma cirurgia de modelagem corporal. Ponto. Mas com isso até aumenta a autoestima, né, da paciente, ela até tem um estímulo a mais para emagrecer, talvez antes ou até depois. Tem. Na verdade, assim, o efeito psicológico da cirurgia plástica você nunca tem certeza absoluta do que você vai conseguir, né? Isso é uma coisa meio perigosa. Você fala, vou fazer uma lipoaspiração, isso vai melhorar a minha autoestima e eu vou emagrecer. Muitas vezes acontece isso. Mas muitas vezes o paciente, se ele vai mal informado para a cirurgia, ele vai chegar lá gordinho, vai fazer uma lipo, vai subir na balança no outro dia e não emagreceu. Isso aí vai fazer justamente um efeito contrário. Ele vai falar, poxa, não adiantou nada, então fiz a cirurgia, não adiantou, agora eu vou comer, vou engordar mais. Então é difícil você falar assim, vou fazer uma cirurgia e vou ter efeito psicológico X no paciente. E a grande dúvida que fica a lipoaspiração, depois que você retirou a gordura, ela volta, por exemplo, né? Tirou do abdômen, você vai voltar depois a ter a gordura ali ou não? Então, a célula de gordura, o comportamento é o seguinte, você nasce com um determinado número de células de gordura e você aumenta esse número de células de gordura até os 4 anos. Então, aquela criança que teve uma superalimentação na infância, na primeira infância, então ela tem uma tendência maior a ser um adulto obeso, porque ela tem mais células de gordura, ela desenvolveu mais células de gordura. Dos 4 anos em diante, você não tem mais crescimento de novas células de gordura, tá? O que você tem é que essas células que já existiam, elas são células pequenininhas, elas podem se encher de gordura. Cada célula dessas se enche de gordura. Então, uma célula de gordura tem capacidade de aumentar 40 vezes o seu volume, né? Então, se você tem uma célula pequenininha e aumentou 40 vezes, você pode ser magrinho e pode engordar, mas não por um aumento de células, por um aumento do volume de cada célula, entendeu? Então, na lipoaspiração, a gente retira aquelas células de gordura, elas não voltam mais, nunca mais. Isso não quer dizer que você não vai engordar, né? Porque aquelas células que ficaram, elas podem inchar, aumentar de volume, né? É lógico que você vê uma paciente lipoaspirada e que ela ganha peso depois, ganha 10 quilos, 20 quilos, ela ganha peso, mas ainda mantém os contornos, porque as células crescem uniformemente, elas ganham gordura uniforme, né? Então você mantém um contorno, mas você pode aumentar de peso, tá? Não aumentar, nascer de novo a célula, né? Mas aquela célula pode aumentar de volume, aquela que ficou.
Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves está há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Oferece a seus pacientes o que de mais moderno existe na tecnologia médica, garantindo a você qualidade e segurança. Também na clínica são realizados exames complementares, muito importantes no diagnóstico e tratamento de várias patologias urológicas. Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves. A sua saúde é nossa prioridade. Nosso dia a dia é uma correria. Tempo para tudo? Nem sempre. Mas toda mulher precisa ter um tempo para se cuidar. E mesmo com todos os cuidados, chega um momento que às vezes é preciso tomar uma decisão. E quando o momento que você decide fazer uma cirurgia plástica chega, é preciso se sentir segura e contar com quem realmente você confia. Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Rogério Chimir Pérez. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Gente, estou de volta com o Melhor da Vida e hoje estamos conhecendo o Dr. Rogério Chimir Pérez. Lembrando que a apresentação é da Gabriele Garcia com produção da Praz e Comunicação. Cirurgia de mamas. Esse assunto é um dos campeões de dúvidas. Dr. Rogério, como se define o tamanho da prótese? Então, o tamanho da prótese a gente tem 2 critérios de definição. Primeiro é o critério do próprio paciente, né? O paciente ele pode escolher, eu quero, doutor, uma prótese pequena, que não fica aparente, eu não gosto de... não quero nem que as pessoas percebam. Ou eu quero uma prótese proporcional ao meu corpo, né? Então eu quero uma coisa natural, proporcional, ou eu quero uma coisa grande, chamativa, que eu coloque uma roupa e as pessoas vejam, mesmo com a roupa mais frouxinha, elas percebam que fiz uma cirurgia. Então esse é um critério. O segundo critério é o critério anatômico, quer dizer, não adianta a paciente chegar lá e falar, doutor, eu quero uma prótese de 600 ml. Ela não tem estrutura para isso. Né? Uma paciente magrinha, com tórax estreito, com uma mama estreita. Então, assim, o critério técnico, anatômico, esse aí que define é o cirurgião. Eu vou definir se aquela prótese que você quer é adequada para você, né? E dentro desse critério técnico, eu posso adaptar ao seu gosto, né? Eu quero 400 e 400 vai ficar grande para você, vai ficar aquilo que você queria, aquela prótese chamativa, mas dentro da tua capacidade anatômica, né? Então, tudo bem, sem problema nenhum. Então, tem que associar o gosto do paciente com a possibilidade técnica. E existe diferença entre as próteses, entre uma e outra? Existem vários tipos de próteses, né? Desde que surgiram as próteses até hoje já mudaram bastante. As próteses inicialmente eram lisas, ainda existe prótese lisa, existem alguns cirurgiões que ainda gostam de usar próteses lisas, principalmente para prótese submuscular. Mas, de um modo geral, as próteses hoje são todas texturizadas, quer dizer, ela tem uma superfície mais rugosa que diminui a chance de contratura, de rejeição, né? Também existem vários formatos de próteses. Existem as próteses anatômicas, que elas são mais ou menos o formato da mama, né? Elas são pouco usadas porque elas não definem tanto o colo. As próteses redondas, que são as campeãs de audiência que a gente fala, né? Que são aí tem redonda perfil mais baixo, tem redonda perfil moderado e tem as extra altas, que são próteses que fazem um colo bem mais alto, bem mais definido, né? E existem ainda próteses cônicas, que elas são bem bicudas, são para casos bem específicos que a gente não usa de um modo geral, né? Então existem vários tipos de próteses, isso aí vai ser definido com o teu cirurgião. A tendência, né? Então, é a redondinha, né? Hoje em dia. A prótese redonda é a que mais sai, do modo geral, é a que fica mais, um colo mais definido, né? E aqui a gente pode usar submuscular, dando um efeito, eu gosto de prótese submuscular, e consegue dar um efeito de colo bonito mesmo sendo submuscular. E como é o pós-operatório dessa cirurgia? Eu que gosto de fazer muito cirurgia de prótese submuscular por vários motivos, porque a prótese submuscular tem uma definição melhor de mama, ela tem uma proteção maior com relação à contratura e infecção. Nos casos de prótese submuscular, ela tem uma desvantagem, que é a dor no pós-operatório. Então, o paciente que faz prótese submuscular, ele vai ter mais dor, de 3 a 4 dias, de uma dor mais intensa. Mas passado esse período de 3 a 4 dias, aí é bem tranquilo. Com uma semana você já está
sem dor nenhuma, já movimentando os braços normalmente, com 15 dias já está dirigindo, e com 30 dias já está voltando a fazer exercício, a maior parte dos exercícios. Então a recuperação de prótese de mão é bem tranquila. Anestesia. Muita gente tem o sonho de fazer uma cirurgia plástica, mas morre de medo da anestesia. Doutor, precisa ter medo? Então, hoje em dia não precisa mais. Esse medo é uma coisa que vem lá de antigamente, 30, 40 anos atrás, as pessoas tinham medo, porque a anestesia realmente era um negócio perigoso, né? As primeiras drogas que surgiram, para você ter uma noção, há 40 anos atrás fazia anestesia com éter. Você pegava éter, botava um tipo de um algodãozinho, numa máscara, a pessoa ficava respirando aquilo lá e dormia. Não era uma anestesia, era só uma sedação. Era uma sedação, né? A pessoa dormia e aí cortava a pessoa lá meio que. Não tinha monitorização adequada, né? Se você for ver há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha monitor cardíaco adequado na sala, não tinha oximetria, que é o que mede a quantidade de oxigênio, não tinha um aparelhinho de pressão. Existe uma série de coisas que a gente tem hoje de monitorizar o paciente, de saber se os sinais vitais dele, que a gente chama, que é batimento cardíaco, respiração, oxigenação do sangue, até hoje a gente consegue monitorar até ondas cerebrais para saber em que nível de profundidade de sono que ele está. Então, hoje em dia, as drogas evoluíram muito e hoje em dia não tem que ter medo algum de anestesia. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, sim. Tem um livro bem interessante, quem quiser ler, chama A História da Medicina ou A História da Cirurgia, né? E conta sobre o começo da anestesia, como que era feito no começo, e que há 100 anos atrás, quando começou a cirurgia, não tinha nem anestesia. Então os pacientes, o cirurgião era famoso, aquele cirurgião que operava rápido, porque daí doía menos. Então o cara de fazer uma amputação tinha que fazer em 1 minuto, porque daí o cara tinha só 1 minuto de dor, né? Então isso é uma coisa que veio, evoluiu muito e hoje em dia não tem mais. Talvez seja essa a origem, né, de todo esse medo. As pessoas veem filmes medievais, aquela coisa toda, então não existe mais aquilo. Hoje em dia é muito tranquilo. Inclusive, você acorda muito mais rápido. Você fazia uma anestesia antigamente, você ficava o dia inteiro, horas e horas depois, com vômito, sedado, não conseguia nem sair do hospital. Hoje em dia, você faz uma cirurgia, 2 horas depois, se estiver tudo bem, você pode ir para casa, né? Então, não tem problema nenhum. Doutor, é possível fazer 2 cirurgias plásticas no mesmo procedimento? A quantidade de cirurgias pode fazer 2, 3, 4, isso não tem problema, tá? O que tem problema é o tempo cirúrgico. Então, assim, se eu vou fazer 4 cirurgias no mesmo paciente, 4 cirurgias rápidas, inclusive pode não ser só cirurgia plástica, pode fazer uma cirurgia plástica e uma cirurgia ginecológica, por exemplo, né? Dependendo do caso, é possível associar. O risco não está na quantidade de cirurgias, o risco está no tempo cirúrgico. Então, assim, uma cirurgia que passe de 4 horas, aí eu já não recomendo. Tá? Eu acho assim que o ideal é que as cirurgias, sejam elas quantas forem, tá? No mesmo procedimento, no mesmo ato anestésico, dure no máximo até 4 horas. Então você pode fazer com segurança até 4 horas, independente do número de cirurgias. Tá? É lógico que a gente tenta não associar cirurgias intraabdominais, por exemplo, com cirurgias plásticas, porque daí existe um pouco mais de risco de infecção, né? Ou algum outro tipo de cirurgia que esteja mais relacionada com infecção. Então, alguns cuidados a gente tem que tomar. Algumas cirurgias não podem ser associadas por algum desses motivos. Mas o que influencia realmente é o tempo cirúrgico. É o tempo cirúrgico. E as cirurgias plásticas, elas deixam muitas cicatrizes? Toda cirurgia deixa cicatriz, né? A única cirurgia que não deixa cicatriz é a cirurgia espiritual, que passava naqueles programas antigamente. Então, cirurgia plástica deixa. O que a gente faz com cirurgia plástica é esconder as cicatrizes o máximo possível. Então, por exemplo, uma cirurgia de nariz, você raramente vê uma cicatriz, tá? As cicatrizes são escondidas, ou por dentro, ou numa região que não apareça. Cirurgia de orelha, você faz atrás, não aparece. Um lifting facial, você faz na borda da orelha de uma maneira que ela fique bem discreta, ou até por dentro do cabelo, algumas vezes, né? Cirurgia de mama, a gente tenta colocar a incisão no sulco da mama, se for uma prótese, né? Para não aparecer menos. Lipoaspiração, as cicatrizes são mínimas, são menos de 1 centímetro. Então, assim, de um modo geral, a gente esconde cicatrizes, né? Agora, tem cirurgias que a gente não consegue fazer uma cicatriz pequena. Se vai fazer uma abdominoplastia, que você tem que retirar uma grande quantidade de pele, a cicatriz é maior. A gente esconde na linha do biquíni, a gente dá um jeito para você possa ir numa praia sem ter problema, mas vai aparecer uma cicatriz. Uma mamoplastia de uma mama gigante, você pega uma mama, às vezes, que você tira... Essa semana eu fiz mama que eu tirei 1 quilo de cada lado de mama. Então, é uma mama gigante. Não tem como você fazer uma cicatriz pequena nesse caso. Você faz uma cicatriz que você possa usar uma roupa íntima ou possa usar um biquíni e que ela fique discreta, não apareça, né? Agora, falar, você vai ficar nua e não vai ter cicatriz nenhuma, não. Isso não existe. Sempre vai ter, tá? De uma maneira mais discreta, de uma maneira mais reduzida, mas vai ter.
Doutor, os diabéticos e os hipertensos também podem fazer cirurgia plástica? Podem. Aí existem alguns critérios que a gente tem que seguir, né? O hipertenso, ele tem que estar bem controlado, quer dizer, a pressão dele tem que estar bem controlada. Não adianta chegar hipertenso no consultório ou chegar hipertenso no dia da cirurgia, que daí provavelmente não vai poder ser operado, tá? O controle de hipertensão aí é feito pelo cardiologista, tá? Existem também algumas recomendações com relação às medicações que ele vai tomar no dia da cirurgia, que isso aí é dado pelo anestesista. Então, se ele toma a medicação dele de manhã, ele vai ter que tomar de manhã no dia da cirurgia. Se ele faz um controle à tarde, ele vai ter que tomar no dia. Então, assim, tem que estar bem controladinha para a cirurgia. Por quê? A pressão alta eleva o risco de ter AVC, que é acidente vascular cerebral, infarto ou mesmo sangramentos na cirurgia. Então, tem que estar bem controlada a hipertensão. Mesmo caso da diabetes, tá? O diabetes descontrolado, aquele diabetes acima de 150, 200, 300 que a gente vê, além dele dificultar a cicatrização, porque os vasos sanguíneos eles são mais fechados no diabético, eles são mais, a gente fala com constrição, né? Dificulta a cicatrização, né? E também aumenta o risco de deiscência, de uma série de problemas. Então, o diabético, ele tem que estar bem controladinho, seja com insulina, ou seja com hipoglicemiante oral, ou mesmo aqueles que não precisam tomar nem insulina nem hipoglicemiante, mas tem que fazer dieta, tem que fazer exercício. Então, você tem que ir para a cirurgia com uma glicemia, no máximo, até 130, para poder operar com segurança. Então, assim, tanto o diabético quanto o hipertenso podem fazer cirurgia, mas tem que estar bem controlados. Doutor, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua casa e por ter tirado um pouquinho das dúvidas sobre cirurgia plástica. Eu que agradeço vocês, muito obrigado. Gabriele, muito obrigada por nos apresentar, doutor. Ele é pianista, cirurgião e vai nos dar muitas dicas falando sobre estética, sobre cirurgias e, claro, beleza e tudo que a gente gosta. Doutor, muito obrigado, seja bem-vindo e na próxima semana vamos conhecer mais profissionais que estarão conosco aqui no Melhor da Vida.